Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom dia para aqueles que estão nos assistindo agora, aqueles que vão acompanhar essa live depois. Que o Senhor venha nos abençoar mais uma segunda-feira que se inicia e que a gente venha começar na presença do Senhor. Irmãos, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor hoje. Que o Senhor venha nos orientar através da sua palavra. Eu convido a todos para a gente estar lendo no livro de João, capítulo 16, e o versículo 33. Que diz assim: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra nessa manhã, o Senhor vem falar conosco, porque o Senhor, Ele tem falado comigo nesse sentido, pelo momento em que a gente está vivendo. Estamos vivendo um momento de muita dor, de muita aflição. O mundo passa por um momento de muita aflição. A gente já não sabe mais o que fazer. É muita angústia, todas as igrejas oram, todo mundo busca a presença do Senhor para que Ele venha nos livrar dessa praga que assolou a humanidade. Mas a pergunta dessa manhã é: como manter a fé em tempos de crise? Como manter a fé? Como não perder o controle? Como não entrar em desespero em momentos de crise? Essa é a pergunta dessa manhã. Mas o Senhor Jesus, nesse versículo que eu acabei de ler no livro de João, no capítulo 16, Ele nos dá a resposta. Jesus, Ele é tão maravilhoso, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela nos dá as respostas. E é por isso que a gente consegue não perder a fé, a gente consegue manter a fé em tempos de crise, porque a palavra do Senhor ela nos anima. O próprio Jesus disse: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Quando Jesus falou isso, ele estava falando para os seus discípulos, pouco antes ali dele ser entregue, dele ser preso, pouco antes da sua morte, do seu sofrimento. Ele estava junto com os seus discípulos e falou: Eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele estava dizendo para os discípulos, logo após ele falar esse versículo, e um pouco antes, ele falou para eles: vai chegar a hora em que vocês serão dispersos, cada um vai para sua casa, cada um vai para o seu canto, e eu vou ficar só. Mas ele disse: só que eu não estou só porque o Pai está comigo. Mas eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês não se escandalizem depois, porque vocês vão sofrer por causa do meu nome. Vocês vão sofrer, vocês vão passar por muitas aflições. E eu estou avisando vocês para que em mim vocês tenham paz. No mundo terão aflição. No mundo tereis aflições. E agora a gente está passando por esse momento de aflição. E quando eu falo que nesse versículo a palavra do Senhor, ela nos responde, ela nos ensina, nos dá a receita de como manter a fé. Primeiro ponto em que o Senhor Jesus está falando com a gente nesse versículo é uma das respostas para como manter a fé em tempos de crise é estar em unidade com o Senhor. Ele falou: em mim terei paz. Quando estamos em Cristo, nós temos paz. Quando estamos em Cristo, nós passamos por dificuldade, por tribulações, mas o Senhor, Ele conforta a nossa alma, conforta o nosso coração de maneira que a gente consegue passar pela crise, chorando e ao mesmo tempo rindo, porque é confortado pelo Senhor. É diferente quando você está no velório de um cristão, aqueles que estão tranquilos apesar da morte, apesar da separação, mas você percebe a tranquilidade daquele que tem o Senhor, aquele que é confortado pelo Senhor. Porque o Senhor, Ele acalma o nosso coração, mesmo no caos, mesmo nas dificuldades mais terríveis que a gente esteja passando. Aquele que está em Cristo, ele fica em paz. Mas o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. Sempre que nos voltamos para o mundo, sempre que nós olhamos para o mundo, nós temos aflições. O mundo nos aflige. Você vê a diferença daquele que está no mundo, daquele que não consegue achar paz. Aquele vazio que muitas vezes você sente aí no seu coração é falta da presença do Senhor. O único que vai preencher esse vazio, que vai te dar paz verdadeira, é o Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto para que tenhamos paz em tempos de crise, para que mantemos a fé, é estar em unidade com o Senhor Jesus. No livro de Tiago, no capítulo 4 e o versículo 4, a palavra do Senhor deixa claro que a amizade com o mundo nos torna inimigo de Deus. Em Isaías 59:2 diz que o pecado nos afasta de Deus. E muitos de nós
Às vezes nos sentimos religiosos e às vezes estamos pensando que estamos na presença do Senhor, mas a gente não quer deixar velhas práticas, a gente não quer deixar pequenos vícios, e esses pequenos vícios nos separam da presença do Senhor. Eu costumo muito conversar com meu esposo que Deus ele muda até o nosso vocabulário, até a nossa maneira de falar, porque tem maneiras de falar que não é para os servos do Senhor, que entristece o Espírito Santo de Deus. E ainda que sejam pequenos comportamentos, como pequenas mentiras, como simpatias, coisas que às vezes a gente não deixa e vem ali atrapalhando a nossa intimidade com Deus. E eu quero dizer que a gente tem que se afastar dessas coisas. Em Tiago 4,4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, como, irmã Selma, a gente vai viver nesse mundo sem gostar do mundo? É interessante a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor está dizendo que todo aquele que se torna amigo, amizade com o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque a palavra do Senhor nos ensina a ser santo. E ser santo é ser separado. É, apesar de estarmos no mundo, não nos envolvermos com as coisas do mundo, mas estarmos envolvidos com as coisas de Deus. O segundo segredo para manter a fé em tempos de crise é manter a paz em nossos corações. Mas como manter a paz em momentos de crise? Como não entrar em desespero? Como reagir em situações tão difíceis? Famílias inteiras estão chorando. O mundo grita, o mundo geme e a gente consegue ouvir o clamor, o desespero do mundo, dos seres humanos que estão sofrendo, dos inocentes que estão sendo levados por essa praga, por essa pandemia. Porque eu consigo perceber que sempre que se instaura uma guerra, uma grande guerra, os mais fracos é os que sofrem, é os que morrem, é os que são destruídos. E mais uma vez, essa pandemia que veio em forma de vírus invisível também está levando os mais fracos. Está levando os idosos, os da imunidade baixa, aqueles que têm alguma comorbidade de doença, de enfermidade, esses são os que estão morrendo. Pessoas estão sendo ceifadas o tempo todo, e muitas, pelo mundo afora. E nós conseguimos sentir essa angústia. Mas Jesus, quando ele nos disse esse versículo de João 16:33, ele falou para que em mim tenhais paz. E eu acho muito interessante quando ele fala no finalzinho desse versículo, que ele fala, mas tem de bom ânimo. E como que a gente vai ter bom ânimo? O que é ter bom ânimo? Que é o terceiro ponto, é ter bom ânimo. E para poder entender o que é ter bom ânimo, o Senhor me levou para a Bíblia, em várias passagens, onde muitos irmãos tiveram bom ânimo. Quantos homens na história da palavra do Senhor tiveram bom ânimo? Eu vejo Daniel sendo lançado na cova dos leões e com certeza ele foi com coragem. Eu vejo os amigos de Daniel quando foram lançados na fogueira, aqueles que não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, mas que foram lançados na fogueira. E o Senhor Jesus estava ali com eles porque o povo via 4 pessoas andando sobre a fogueira. E eles não morreram, mas eles tiveram coragem. Eles falaram, se tiver que morrer pelo nosso Deus, nós vamos morrer. Mas a gente não vai prostrar o nosso joelho diante de outro que não seja ele. E ali eles sobreviveram. E é interessante falar de Daniel e dos amigos de Daniel, porque eles sobreviveram. Mas e aqueles irmãos que foram mártires, aqueles irmãos que entregaram a sua vida em momento de grande perseguição, e eles foram sorrindo, cantando? A Bíblia fala que eles foram cantando e entregaram as suas vidas ao Senhor. Eu posso contemplar o irmão Estevão, o ânimo do irmão Estevão, que também não condenou aquele povo que estava ali apedrejando ele, mas que falou, eu vejo os céus abertos e os anjos do Senhor subindo e descendo. Ele estava sendo apedrejado por causa do Evangelho, ele estava sendo apedrejado por causa do amor de Jesus, por causa da palavra de Jesus, para que nós fôssemos alcançados. A misericórdia do Senhor nos alcançou através da vida de muitos irmãos que perderam as suas vidas para ministrar essa palavra, para que o seu coração fosse alcançado nessa manhã. E o irmão Estevão teve muito ânimo, muita coragem, e ele morreu ali apedrejado naquela época, mas ele deixou a palavra do Senhor para nós. Ele nos deixou o exemplo de ter ânimo em Jesus.
O Senhor Jesus, ele acalma o nosso coração de maneira que somos capazes de morrer por ele, que somos capazes de viver e morrer por ele. É isso que ele quer, que nós tenhamos essa fé, essa confiança nele, que a palavra do Senhor venha nos tocar de uma maneira que possamos dedicar a nossa vida a ele, porque ele venceu o mundo por nós. E a tua palavra diz que nós já somos mais do que vencedores. Nós estamos vivendo, irmãos, os sinais da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus. E tempos ainda mais tribulosos estão por vir. Tempos ainda mais difíceis nos sobrevirão. E precisamos agora decidir abandonar o pecado. Em João 15, do 1 ao 8, podemos entender que todo aquele que está em Cristo dá fruto. A palavra do Senhor diz: nisto é glorificado meu Pai, que dei muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. O texto nos avisa que aquele que não dá fruto será cortado, e aqueles que dão pouco fruto serão podados para que dê ainda mais frutos. Então todo aquele que está em Cristo, ele tem que dar fruto. A palavra do Senhor em Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso nós temos paz, porque nós sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Nós sabemos que é plano do Senhor Jesus. Nós sabemos que a sorte é igual para todos debaixo do céu, debaixo do sol, como a palavra do Senhor diz, que a chuva cai para o bom e para o mal, que o sol sai para o justo e para o ímpio. Por isso ninguém está livre de ser acometido dessa enfermidade que está por aí. Ninguém, todos nós estamos aqui, corremos o risco de sermos recolhidos pelo Senhor através dessa praga. Mas o Senhor Jesus, ele quer que tenhamos paz, que tenhamos ânimo, que ainda que chegue a nossa hora, mas que a gente esteja feliz com o Senhor. Para não ficar desesperado, acalma o seu coração. O Senhor está no controle de tudo. E a palavra do Senhor diz em Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O Senhor, ele tem cuidado de nós, ele vai continuar cuidando da nossa família, ainda que nós não estejamos aqui. Que você venha acalmar o seu coração nesta noite, nessa madrugada de oração. Acalme o seu coração, entrega a sua mente ao Senhor. E para finalizar, para que você tenha ânimo, a palavra do Senhor diz assim em Romanos 8, 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores, nós vamos vencer mais essa dor, é mais uma dor que vai passar. Vencedor é aquele que vence dores, e é o que nós estamos fazendo todos os dias, vencendo dores, tendo paz em Cristo, porque ele falou em mim, para que em mim tenhais paz. Em nenhum outro lugar a gente vai encontrar paz a não ser em Jesus Cristo. Ele é o único que nos dá a paz. Ele falou: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. E ele diz que não dá como o mundo dá, mas é uma paz que vem do Senhor, que acalma o nosso coração e a nossa alma, que nos dá certeza da vida eterna com ele. Eu louvo a Deus pela sua vida e eu quero te convidar nesta madrugada para estarmos orando e agradecendo ao Senhor por tudo que ele já tem feito em nossas vidas, por tudo que ele ainda vai fazer, por todos os milagres que ele tem operado e por essa paz que ele não tem deixado de nos dar a cada dia. E orar também pelos irmãos que está ali escrito no caderno, por todos os pedidos de oração, por todos os irmãos que estão doentes e que estão internados, para que o Senhor dê oportunidade de cura, oportunidade de libertação, oportunidade de salvação. Aqueles que não for para ser curado, mas que sejam salvos para a honra e a glória do nome de Jesus. Papaizinho do céu, amado da minha alma, mais uma vez eu me coloco diante da tua presença para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome. Papai, alcança nessa manhã todas as vidas que estão sofrendo. O Senhor viu a lista com o nome dos irmãos que estão internados com essa enfermidade que tem assolado a humanidade. Que o Senhor alcance nessa manhã cada um. Que o Senhor entre com providência, papai, que esse vírus não tenha poder sobre essas vidas. Que a vontade do Senhor seja feita em cada uma delas. Papai, derrama do teu poder sobre as nossas vidas, para que possamos interceder pelos nossos irmãos. Alcança cada irmão que está agora acompanhando essa live, os irmãos que estão em suas casas, os irmãos que vão assistir depois pelo mundo afora, porque a tua palavra ela não tem fronteiras, ela tem alcançado o mundo inteiro. E que o Senhor venha alcançar vidas, papai, por onde essa palavra for pregada, os corações sejam tocados e as vidas venham se render aos seus pés. Dê oportunidade de cura, dê oportunidade de libertação e dê oportunidade de salvação aos teus filhos.
Não permita, papai, que venhamos pecar contra ti, que venhamos entristecer o teu Santo Espírito. Não deixa que sejamos amigos do mundo, mas que sejamos amigos do Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome. É que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém.